nós temos uma notícia aqui que ela é assustadora. E vem da Áustria, meus amigos. E a Áustria, nós até comentamos essa semana, né, durante a nossa cobertura. Deixa eu só fechar aqui prontinho. Nós até comentamos essa semana durante a nossa cobertura do que vem acontecendo lá no leste europeu. E a Áustria, ela passa por um processo complicado, senhor Sepúlveda, que depois da notícia eu vou explicar, mas eles vão confinar quem não for vacinado, tá? A notícia vem do ABC de Madrid, caso alguém queira aí, né, recortar, qualquer coisa do tipo. Quando toca em certos assuntos, a gente precisa deixar tudo bem explicadinho. Vamos lá. A partir de segunda-feira, os não vacinados na região austríaca de Alta Áustria começarão a servir um bloqueio especialmente projetado para eles. As pessoas que não puderem comprovar que estão vacinadas há pelo menos 2 semanas não poderão sair às ruas, a menos que seja para trabalhar, comprar o básico, ir ao médico ou fazer caminhadas diárias. Os controles nas ruas garantirão que apenas as pessoas vacinadas tenham acesso a restaurantes ou bares, áreas comerciais ou serviços, embora os críticos da medida duvidem que seja realmente possível fazer a verificação em todos os casos. E é uma decisão pioneira que será seguida no resto do território do país. E a Áustria é um dos países europeus com a menor taxa de vacinação. Apenas cerca de 64% da população colocou as 2 doses e atualmente bate o recorde de infecções desde o início da pandemia, com cerca de 12 mil novos casos por 100 mil habitantes em 7 dias. A região da Alta Áustria é particularmente afetada em seus hospitais e foram forçados a atrasar 352 salas de operação apenas nos últimos 9 dias. Foi esta pressão hospitalar que levou o governo regional a implementar pela primeira vez esta medida, que mais tarde foi imitada por Salzburgo. Agora é o governo central que decidiu seguir o mesmo passo. O chanceler da Áustria, Alexander Schallenberg, convocou uma sessão extraordinária do parlamento que terá lugar no domingo e na qual espera uma votação a favor do confinamento de não vacinados em todo o país. Abre aspas. O objetivo é claro, dar luz verde a um confinamento nacional de não vacinados, para reduzir o índice de infecções, fecha aspas. Para que a medida seja aplicada, ela deve ser aprovada pelo parlamento e pelos governos regionais. O Conselho Nacional é responsável pela elaboração da portaria correspondente. O especialista em direito constitucional Bernard Christian Funk questionou que o confinamento apenas para não vacinados cumpre a lei fundamental austríaca e, em todo caso, aponta que será muito difícil fiscalizar o cumprimento desta regra, mas o governo prefere correr o risco e, pelo menos, ganhar tempo. Senhor Sepúlveda, eu tenho alguns comentários aqui para fazer, mas eu vou começar pelo senhor. Por gentileza, meu amigo. Olha, Paulo, eu gostaria de fazer aqui vários comentários em níveis diferentes. Primeiro, veja como a notícia ela é manipuladora, porque ela diz assim, os críticos da medida, então você pensa que vai haver uma crítica, vai haver uma pessoa que vai contestar a medida que foi tomada. Os críticos da medida acham impossível haver um controle efetivo. Ou seja, a crítica é porque não se consegue controlar e não pelo fato em si. Exatamente. Quer dizer, eu chamamos logo a atenção isso. Bom, aqui há uma série de fatores que você vai ver que são uma manipulação e uma grave manipulação e uma coisa perigosíssima. Qual é o fundamento dessa medida? Qual é o fundamento científico dessa medida? Qual é? Porque, veja bem, as pessoas podem ir trabalhar, as pessoas podem ir fazer não sei o quê, as pessoas podem ir fazer tal ou outra coisa, podem ir comprar... Bom, então, qual é a efetividade disso? Primeiro ponto. Isso nada mais é do que cercear direitos, porque elas depois não podem ir a restaurantes, não podem ir a outros lugares, a espetáculos, etc. Portanto, nada mais é do que cerceamento de liberdades para impor uma vacinação obrigatória. Primeiro ponto. Não há, portanto, efetividade nenhuma científica. Segundo, por que os não vacinados?
Se já há uma alta taxa de vacinados, o que é que os não vacinados podem fazer? Na lógica da vacinação, se contaminar uns aos outros. Mas se eles vão ficar em casa, juntos, os que não estão vacinados, eles vão se contaminar. Quer dizer, essa é a lógica, seria a lógica. Mas o que não está dito é que, e isso há dados de outros países, é que um grande aumento dos casos é feito de pessoas que levaram a picadinha. E eles é que estão tendo isso. Bom, mas então qual é a efetividade da vacina? Qual é a efetividade da vacina e qual é a efetividade desse confinamento? Paulo, eu não sei se você percebe ou se você concorda comigo que está se criando uma narrativa de ódio contra aqueles que não querem levar a picadinha. Colocando a picadinha como vetor. Como vetor. Então, você está criando uma espécie de desprezo social, de execração pública, em nome do bem social, que não está provado, né? Em nome do bem social, você está criando uma discriminação e um clima de ódio contra aqueles que não querem levar picadinha. Ora, Paulo, qual é a diferença disso com o que aconteceu com os judeus na Alemanha? Qual é a diferença? Eu sei que é muito recorrente sempre falar do mesmo exemplo, mas o que é fato é que o fenômeno social que foi criado pelo nazismo é o mesmo. É o mesmo. Uma execração pública, um ódio alimentado na sociedade daqueles que prejudicam o bem social. E, senhor Sepúlveda, o que é estranho, ou não, mas o que é surpreendente em tudo isso, é que nós estamos vendo todas as aplicações que foram feitas pelo governo nazista sendo aplicadas no mundo, só que agora com verniz do amor, né? Tudo sendo feito com o verniz da sedução, da empatia. E isso, senhor Sepúlveda, eu até falei na minha palestra de sábado, né? O senhor estava presente, tem algo muito pérfido por trás, porque esvazia-se. Ontem nós falamos muito aqui no programa de ontem da importância da fé cristã, naquilo que baseia tudo aquilo que nós vivemos, discutimos na política e assim por diante. Mas tem algo que é muito importante na fé cristã, senhor Sepúlveda, que é a caridade cristã. E a caridade cristã, ela foi sendo aniquilada, né? Ela foi sendo destruída, e você troca isso por uma coisa chamada empatia. E quando você tira a caridade, que é o quê? A caridade, ela tem algo principal nela que faz toda a diferença, meus amigos. É você ir e fazer algo por alguém. Você pega, vai e faz algo por alguém, independente do que seja. E você substitui isso num estado laico e etc., né? Essa mentalidade laicista, você substitui isso por algo chamado empatia. E a empatia, por si só, ela não tem nenhuma ação implícita, igual a caridade. A única coisa que a empatia tem é o quê, senhor Sepúlveda? Um sentimentozinho. Eu fiquei com dó. Eu vou fazer algo por empatia. Aí o que você pode fazer por empatia? Não, eu gosto dos pobres. Eu voto na esquerda, senhor Sepúlveda. É só para dar um exemplo clássico, né? E esse senso de empatia, né, essa subversão até do termo, nessa corrupção da linguagem com o termo empatia, ele vai sendo utilizado justamente para você criar esse tipo de coisa, porque aí vira e fala assim, não, você não tem empatia com o próximo, você não está pensando no bem social, você vive em sociedade, você tem que ter empatia com o seu vizinho, com a sua família. Se você não fizer isso, né? Vocês percebem como é um arcabouço que vai ser, tipo assim, a questão se você vai ou não tomar picadinha, ela acaba sendo só um vetor para a implementação de um processo social de controle. Agora, por quê?
A pergunta que fica é, senhor Sepúlveda, por que essa sanha? E aí, eu não sou médico, eu não quero entrar aqui nas questões específicas, mas uma coisa que a gente sabe aqueles que também tomam a picadinha, né, que é uma decisão pessoal, acho que ninguém tem que ficar dando pitaco sobre isso, é uma decisão pessoal, aqueles que tomam também podem se contaminar. Ah, mas existe a questão de que aí a infecção vai ser mais branda neles. Ok, mas eles também se infectam. E existem casos que aqueles que tomaram também têm outros tipos de reações que não estão sendo divulgadas, que estão sendo abafadas. E aí como é que fica? Né? Então, assim, como o Fiuza vem batendo na tecla faz tempo, né, senhor Sepúlveda? Quando é que as pessoas vão ter acesso a todas as informações? E uma outra informação importante, né, que todo mundo esconde. As picadinhas, pelo menos na Anvisa aqui no Brasil, o status dela é medicamento emergencial liberado em caráter... medicamento experimental liberado em caráter emergencial. Não sou eu que estou dizendo, é a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil. Então, é um direito, como cidadão, eu saber aquilo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está dizendo. Não existe crime aqui, não existe negacionismo em dizer isso. Né? E aí, senhor Sepúlveda, eu acho que o povo da Áustria também deve estar pensando nisso, né? Não, e depois outra coisa é o seguinte, há casos registrados de pessoas que levaram picadinha, faleceram, há casos registrados de pessoas que tiveram problemas cardíacos, tiveram tromboses, tiveram miocardite, tiveram essas coisas todas. Isso são casos registrados, não é? Nós temos jogadores caindo em campo. É um pouco estranho, né? Um pouco estranho. Bom, agora eu pergunto o seguinte, a pessoa tem ou não tem o direito de dizer o seguinte, eu, por prevenção, não quero. Eu, por cuidado, por prudência, não quero. Mas você vê que está sendo criado um ânimo social de ódio. E esses são os que falam sempre em nome da empatia. E você vê o seguinte, todo homem tem que estar submisso a uma coletividade. E ele deixa de ter direitos individuais. É isso, Paulo. Acho que podemos... Não sei se... Sim, só lembrando, senhor Sepúlveda, só informação, né? Que a Áustria, ela até pouco tempo fazia parte desses países de dentro da União Europeia, do leste europeu, que estavam aí muito incomodados com as políticas que vinham sendo implantadas, né, junto com a Polônia, com a Hungria, né, entre outros países ali da região. E recentemente o governo caiu na Áustria, né, nos últimos 2 meses aí teve uma queda do governo por questões envolvendo corrupção. O Ivan até trouxe essa notícia essa semana, né? E subiu um governo amplamente de esquerda para a Áustria. E assim que o governo sobe, a gente começa a ver medidas como essas sendo adotadas. Acho que é só coincidência, senhor Sepúlveda. Só acho. Sim, só acho, né? É só uma coincidência.